Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meu amigo, minha amiga, que estão estudando conosco, Entendendo a Obsessão. Esse é o nosso áudio de número 12, né? Então, nós vamos fazer aqui uma síntese do que nós estudamos até aqui, tá? Então, nós vamos estudar a obsessão. Veja bem, causas, formas de ocorrências, duração, né? Modo de atuação e técnicas, tá bom? Isso aí é uma síntese do que já foi estudado até aqui. Eu espero que você possa pegar essa síntese, porque vai te ajudar muito, né? E ainda também temos tipos, fases e efeitos da obsessão. E que depois, nos próximos áudios, nós vamos detalhar cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Começando com causas. Pode ser remotas ou de outras encarnações, né, que vêm atuar nessa encarnação, que são as causas kármicas, como se diz muito, né? E as causas atuais. Às vezes eu complico a vida nessa mesma encarnação. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, ele vai dizer exatamente isso, que as causas das nossas aflições podem ser antigas, né, vindo do nosso passado, e atuais, que a gente gera nessa mesma encarnação. Às vezes eu fico vendo pessoas ironizar, né, essa informação de causas antigas, porque não entendem nada. Geralmente, quando a pessoa ironiza, é porque ela não entende. A ironia é um atestado de ignorância. Quando você ironiza, quando alguém ironiza alguma coisa, ela não entende nada daquilo que ela está ironizando. Então, para não se sentir assim, pega, né, no eu não sei, ela ironiza, como se eu sei mais. Não é nada disso. Então, infelizmente, a ironia, ela acontece, né, e espero que você não entre nesse campo de ironizar nada, tá? Então, pode ser uma causa remota que vem do passado. A pessoa fala assim, quer dizer que eu estou pagando conta do passado? Você não está pagando conta nenhuma, você está se arrumando para a tua evolução continuar livre, tranquila. Você não está pagando nada, você está se arrumando, se reestruturando, é isso. E as causas atuais, né? Eu crio o problema ali. Formas de ocorrências, né? Então, entre desencarnados e encarnados, né? E entre desencarnados também, com desencarnados e vice-versa. A gente já estudou isso. Pode ser particulares, né? Unidirecionais e bidirecionais. As particulares pode ser assim, alguém me obsidiando. E bidirecional, um me obsidia e obsidio também. Então entra numa sintonia perigosa aí de obsessão. Tá? Então pode ser assim. Ela só para mim ou eu e correspondendo a essa obsessão, obsidiando também. A gente não é santo não, sabe, meus amigos, minhas amigas? Temos que entender isso. Nós estamos longe de santidades. As obsessões coletivas, né? Então, agente único e múltiplos pacientes. Ou seja, um obsessor só, ele faz uma obsessão coletiva. Obsidia uma casa, por exemplo. Fica todo mundo obsidiado ali naquela casa e o obsessor é um só. O agente é um só. Né? E pode ser múltiplos agentes para um único paciente. Ou seja, muitos obsessores perturbando uma pessoa só. Isso causa dores horríveis, né? E pode ser múltiplos agentes e pacientes. Né? Então, muitos obsessores para muitos obsidiados. Então, veja, pode ser individual, né? Pode ser um único obsessor para um único paciente, né? Múltiplos obsessores para um único paciente e múltiplos obsessores para múltiplos pacientes. Isso aí são as formas de ocorrências de obsessões coletivas. E as particulares, que é um obsessor para um paciente, né? E o paciente também direciona essa obsessão para o obsessor. Então cria uma simbiose muito, muito ruim, muito negativa. Onde, voltando no áudio anterior, nós estávamos explicando isso.
E depende da minha sintonia. A minha sintonia depende daquilo que eu aceito como forma de vida, que eu esposo como forma de vida. Percebe? Bom, entre encarnados, né, unidirecionais e bidirecionais também. Os encarnados, os desencarnados, encarnados para encarnado e desencarnado para desencarnado, ou encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Você vê que ela é ampla, a obsessão é ampla. Ela não fica só num status, né? É só o encarnado que é obsidiado. Nada disso. Nada disso. O encarnado também obsidia um ou outro, ou o espírito desencarnado. E eles se obsidiam entre eles, ou eles entre nós. Então, isso aí tudo é uma coisa que nós temos que ter muito em mente isso. Se eu quero entender esse processo de obsessão, eu tenho que estar ciente disso, que ele é diverso, né? Ele está dentro de um campo possível de diversidades. E dentro dessas diversidades, um campo de múltiplas ações. Então, por isso que nós temos que estudar a obsessão para erradicar isso aqui do nosso mundo. Para que ninguém sofra, nem nós, nem os espíritos desencarnados. Sabe, que todo mundo fique livre. A gente não está aqui condenando ninguém, nem quem obsidia também não, porque às vezes eles não sabem, eles não conhecem aquilo que a doutrina espírita trouxe para nós, aquilo que o Evangelho traz para nós. Por isso eles entram nesse campo, que não é um campo interessante. Só prejudica, só atrasa a vida de todo mundo, né? Bom, agora vai falar sobre a duração, né? Pode ser transitória, né? Ou contínua, né? Ou pode ser persistente e intermitente. Transitória, persistente, contínua e intermitente. Então, esses são os tipos de obsessão. Tem pessoas que vivem uma vida inteira obsidiado. Não sabe que está obsidiado. A gente falou da fascinação, né? A gente falou da obsessão simples e da subjugação. Tem pessoas que estão vivendo esses estágios aí da obsessão e não sabem que estão obsidiados. Não sabe. Então você conversa com a pessoa totalmente obsidiada e ela não sabe que isso aí ela está tendo interferência espiritual. Então o problema é entender isso, até que ponto que eu estou tendo interferência, até que ponto não. E isso está na razão direta do meu autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou nessa história toda. Sabe, fazer sempre esse exame comigo. O que eu quero? O que eu sou? Para eu não ficar obsidiado ou obsidiada. Né? Bom, tem várias técnicas, né? Persuasão. Que negócio, né? Você é muito legal, você é uma pessoa extraordinária. Nossa, né? O mundo precisa de você. Se você não existisse, o mundo não teria razão de existir. Aí tem pessoas que acham que é assim mesmo. Você pega esses grandes líderes da humanidade, eles pensavam isso. Observa esses líderes maldosos, satânicos, tirânicos, né? Eles pensavam assim. O mundo é você, né? Nossa, se você sair daqui, aí desencarnar, porque todo mundo vai desencarnar, né? Nossa, chegava no hospital totalmente iludido e presa fácil lá. Influenciação telepática, né? Já falou sobre isso, que é a distância, né? Um líder influencia todo o seu vassalado, né? Você já viu esses cantores de músicas pesadas, né? Essas músicas barulhentas? Eles hipnotizam a plateia deles. E ficam com uma ação telepática, porque a pessoa fica ligada àquele ídolo, ou àquela que se tornou o ídolo dele. Então, que dia que vai estar? Onde vai estar? Eu vou lá. E às vezes vence distâncias enormes de carro, né? Ou de avião, sei lá que for, de ônibus, para ir lá ver aquilo que ele está telepaticamente preso ou presa. Gente, o que é isso? Ver se eu vou ficar nessa vibe, né? De me prejudicar, possivelmente me prejudicando financeiramente, fisicamente, né? Familiarmente, para ficar vendo a mesma pessoa sempre. Isso é obsessão. Com certeza que é obsessão. Ah, mas eu gosto da música dele, então coloca lá, não sei aonde, né? Hoje é mais na internet. Né? Hipnotismo, né? Que é o domínio eventual, sistemático, que pode ser uma fixação primária, uma monoideia, né? Ou então uma monoideia aguda, é quando eu não desligo mesmo. Eu quero aquilo, pronto, acabou, né? Eu vou fazer qualquer coisa, sabe?
E a gente vê isso também em futebol, né? Os torcedores aí, amigo, o time dele vai jogar lá no sentido contrário que ele está, no extremo dele, contrário ao dele, nossa, ele se endivida, né? Faz um monte de coisa para estar lá, né? Isso aí é complicado. E a televisão está passando, é só ir ver pela televisão. Não, mas eu tenho que estar lá presente, eu tenho que... Isso aí é muito complicado, né? Soldadura perispirítica, já pensou? A pessoa fica fundido no perispírito dele, nós vamos estudar um pouco sobre o perispírito depois, né? Então fica jungido ali no perispírito, né? Infecção, né? A pessoa fica infectada de forma a pensamento do obsessor, de emanações, miasmas do obsessor e germes psíquicos do obsessor, sabe? Tem coisas, meu amigo, minha amiga, que o sujeito faz, que a pessoa faz, né? Que você fica pensando, uma pessoa em sentido comum não faria isso. Não faria isso. E com certeza tem um obsessor ali no meio. Coisas nojentas, sabe? Coisas terríveis. Comer barro, comer verme, fazer relação oral, anal, ou oral de qualquer maneira. Você põe a boca em locais perigosíssimos, cheios de infectados, né? Isso não pode ser obsessão, né, meu amigo, minha amiga? Isso não é prova de amor, isso não é prova de nada, isso é prova obsessiva, né? Lamento dizer, mas está aí, né? São manipulações ectoplasmáticas, né, que formam efeitos físicos, provocações de reflexos anímicos. A pessoa fica sendo induzida a buscar coisas que estão dentro dela, o obsessor detecta um mal muito grande instalado naquela criatura e ele fica lá induzindo aquela pessoa a buscar aquelas coisas que estão dentro dela, a remoer seus passados, né? E ficar triste, culpado e preso àquilo, né? Não tem fascinação, parasitária, vampirismo, subjugação, insinuação, assédio, conexão mental, domínio. Tem efeitos psicológicos, psicopatológicos, orgânicos, né? Gente, pensando bem, né? Nós temos que estudar isso muito. E nos estudarmos também. Porque não adianta estudar o que está lá fora, eu tenho que me estudar. Então, parte do meu autoconhecimento, eu tenho que saber quem eu sou. Percebem? Eu tenho que fazer aquilo que Jesus diz. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu elevo o meu padrão, né? O meu padrão de vida. Amar a Deus sobre todas as coisas é a elevação do meu padrão de vida. Concordam comigo? Por isso que Jesus falou, ame a Deus, porque esse Deus é o Criador, né? Aquele que fez tudo, de onde emana tudo. Então, se eu me elevo até a esse ser, então eu estou aumentando o meu padrão vibratório. Amar a Deus sobre todas as coisas. E é o próximo, né? Aquele que é o tu. Lembra que a gente falou do eu, tu? É o tu. Eu tenho que amar o tu, porque o tu está sempre perto de mim, né? A não ser em casos especiais, né? Mas o tu está sempre perto de mim. Eu estou correspondendo com este tu. Na minha família, no meu trabalho, na rua, no centro espírita, no teatro, no cinema, no campo de futebol, no ginásio de esportes, enfim, eu estou sempre relacionando com esse tu. Então eu devo amar esse tu, esse amar no sentido de respeitar, né? Então eu devo respeitar esse tu assim como eu me respeito. Então essa é a tarefa básica, é o ensino pétreo de Jesus. Então se eu não me respeito, eu não respeito o outro. Se eu não respeito o outro, eu não me respeito. E se eu não amo a Deus, eu não respeito nada, nem a Deus. Essa que tem sido a tônica da nossa humanidade. Que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessas provocações, né? Nessas provocações obsessivas, esses parasitarismos, né? Esses vampirismos, dessas simbioses, né? Nessas construções psiconervosas, né? Esses vampirismos agudos, essas possessões.
Então, meu amigo, minha amiga, prestemos atenção nisso, nos amparemos, cuidemos de nós, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, estaremos evitando tudo isso. Muito obrigado.